Bom dia a todos, é prazer estar aqui. Eu sou professor da casa da universidade, mas não da casa dessa faculdade, embora eu trabalhe aqui em frente, né, no IPUR, onde a gente tem um núcleo de estudos sobre migração, no qual acolhemos pessoas que trabalham com o tema do imigrante na geografia, na antropologia, na literatura, no direito, na economia, na psicologia. Então, é sempre um desafio, é sempre um prazer ser provocado a falar para além da minha disciplina, que é a geografia, sobre o tema da migração e a propósito do lançamento de um livro que me interessou tanto desde que eu soube do lançamento, depois a professora Beatriz teve a gentileza de me enviar, chamado Falando com Estranhos, o Estrangeiro e a Literatura Brasileira, do Godofredo Oliveira Neto e da Stefânia Chiarelli. Me parece que, assim, que é um livro sobre os modos, né, de apresentação da alteridade, do outro, das diversas formas de ser o outro na literatura. Entre essas outras formas, a estrangeiridade, o estranhamento, o não ser de um país, né? Então, a imigração, ser imigrante, sentir-se nacional frente a um imigrante, frente a um estrangeiro, são temas que eu me ocupo há algum tempo e me parece que são temas bastante presentes na literatura, né? Não só na literatura, nas ciências sociais, nas ciências humanas de um modo geral. Eu estava lendo, um pouco motivado pelo que eu ia falar aqui, um psiquiatra francês, o Jean-Claude Métro, que ele tenta fazer uma certa fenomenologia da migração como metáfora, né? E sendo metáfora como oportunidade para as representações, inclusive as literárias. E ele fala, né, na verdade, você tem momentos diferentes, não necessariamente etapas, mas momentos diferentes dentro desse processo tão complexo, rico e às vezes tão pouco compreendido que é a migração. Que o primeiro seria você viver num mundo e existir, né? Você existir numa sociedade que se define também pela relação com um lugar, um território, com uma região, com um bairro, com uma cidade. E que boa parte daquilo que a gente pode falar de literaturas locais, regionais, nacionais, tem a ver, né, com esse viver num espaço, viver num mundo e existir nele. Um segundo momento para o Métro seria deixar esse mundo, né? Deixa-se esse mundo de diversas maneiras. Você pode deixar esse mundo sendo marginalizado por ele, sendo esquecido por ele, vivendo à margem, vivendo ignorado por ele, né? Mas você pode também deixar esse mundo voluntariamente ou forçado, de alguma maneira, passando a viver em outro lugar geográfico. Isso pode ser acompanhado tanto por uma total ou quase total ruptura de laços com o mundo que você deixou, como pode também acontecer, como acontece tanto com os migrantes e como é tão testemunhado pela literatura, você viver num outro lugar, mas guardando a memória e sentindo-se, na verdade, muito mais ligado à família, à comunidade, ao lugar que você deixou. Então, deixar um mundo é um desses momentos da migração. Passar de um mundo a outro seria um terceiro momento, né? Ou seja, a viagem, a travessia, o deslocamento, às vezes feito em condições traumáticas, difíceis. Por vezes, essa travessia ela é tão marcante que ela passa a ser o fato mais significativo da vida de alguém ou da obra de um escritor, que nunca vai deixar de falar sobre isso, né? Sobre essa travessia, sobre o que ele passou e o que passou por ele nisso, né? Em seguida, né, entrar num outro mundo, né? Quer dizer, como esse outro mundo no qual eu estou penetrando me recebe, que tipo de acolhida eu recebo, como eu sou rejeitado ou não, como eu sou aceito ou não, né? E ao finalmente viver nesse outro mundo, né? E esse viver nesse outro mundo pode significar, por exemplo, você morar num bairro de imigrantes, num gueto. Essa experiência, por exemplo, do viver no gueto, ela motiva boa parte, por exemplo, da literatura dos Estados Unidos, né? Dos escritores que são de uma determinada comunidade, né? De uma determinada identidade associada a um bairro, a uma cidade, a um país, né? Por aí vai. Enfim, eu não sou nem escritor, nem estudo a literatura. A minha relação da literatura é como interessado, é como leitor, como apreciador. Então, o que eu me propus, assim, feita esse introito, é falar um pouco sobre como o Estado no Brasil, eu estudo o tema da história e das políticas contra imigrantes
no mundo, mas mais especificamente no Brasil, historicamente no momento atual. Então, assim, motivado por essa, pela existência desse livro, pela existência de literaturas sobre a imigração, de imigrantes ou sobre imigrantes, sobre outros, sobre estrangeiros, eu vou falar brevemente, né, sobre como que o Estado brasileiro, pretendendo representar ou agir em nome da sociedade brasileira, lidou com essa questão da estrangeiridade, né, da estranheza, da imigração, desde que nós, brasileiros, nos constituímos como nação. Primeira coisa interessante é que, embora a gente use quase como sinônimos, nem sempre os estrangeiros foram imigrantes e vice-versa, né? Em muitos momentos, o migrante interno, o índio, o escravo, ele foi tratado também como como estranho, como estrangeiro, mesmo sendo da mesma nacionalidade de quem o tratava assim, né? E, por outro lado, em outros momentos da nossa história, a gente vai falar um pouquinho deles daqui a pouco, pessoas que já eram, comunidades que já eram formadas de cidadãos brasileiros foram tratados como estrangeiros, foram tratados como imigrantes quando já não eram, quando já eram nascidos no país. Assim, falando em termos de números, que não é o nosso objetivo aqui, é o qualitativo, não o quantitativo, mas eu acho que pensar assim, quem foi e é imigrante na história brasileira, né? Quantos foram, quais foram, quer dizer, a gente calcula que desde a nossa independência até hoje nós entraram no Brasil cerca de 5,5 milhões de imigrantes estrangeiros. Isso de 1820 e poucos até principalmente os anos 50, quando a imigração diminui muito. Os dados mais recentes são menos conhecidos, por incrível que pareça, porque a imigração passou-se a fazer também por diversas vias, não necessariamente sempre contabilizadas. Houve um momento que toda a imigração era feita através dos portos, somente o Porto do Rio, o Porto de Santos, o Porto de Porto Alegre, quer dizer, havia poucas chances de alguém entrar como estrangeiro, como imigrante no Brasil e não ser contabilizado, não ser registrado de alguma maneira. Então, a partir do século XIX, entraram cerca de 5,5 milhões de estrangeiros como imigrantes, ou seja, pessoas que decidiram migrar, e cerca de 1.300.000 escravos, que também entraram no século XIX, não como imigrantes que decidiram, mas como pessoas que foram traficadas, trazidas à força, né? Claro que tudo isso compõe, né, toda uma população que inicialmente é vista como estranha, é rejeitada, é aceita, melhor, menor, é mais maltratada, mais bem tratada, etc., e, em muitos casos, os seus filhos e descendentes continuam a ser considerados como imigrantes de segunda geração ou até como estrangeiros, né? O auge desse processo é o período que vai da abolição da escravidão até a Primeira Guerra Mundial, quando entram cerca de 2,6 milhões de estrangeiros no Brasil. Quer dizer, quase que metade dos imigrantes que vêm desde o início do século XIX entrou nesse período que vai dos últimos 2 décadas do século XIX até a Primeira Guerra Mundial. Não à toa é um período em que a economia brasileira, principalmente a cafeicultura, precisava muito desses trabalhadores, né? Tanto que não se falava em política de imigração, era uma política de braços para a lavoura. Essa era a reivindicação dos fazendeiros, precisamos de braços para a lavoura, né? E boa parte da população imigrante de São Paulo, do Brasil, descende dos estrangeiros que entraram nesse período. Quais eram, né, que nacionalidades desses 5,5 milhões, fora os africanos que não tinham nacionalidade, porque eles vinham como escravos, na verdade, não tinham passaporte, não tinham documentos, né? Dos que vieram como imigrantes, aproximadamente 1,6 milhões eram italianos, 1,7 milhões portugueses, são os dois grupos maiores, sendo que nesse período da grande imigração, a concentração maior foi de italianos. Então, os dois contingentes que mais entraram nesses últimos 200 anos foram os portugueses e os italianos. Em seguida, os espanhóis, cerca de 700 mil, mais ou menos. Em seguida, os alemães e só em seguida um grupo não europeu, os japoneses. Depois, cerca de 250 mil, tanto os alemães quanto os japoneses. Em seguida, os russos, cerca de 120 mil, os sírio-libaneses, em torno de 100 mil,
e várias outras nacionalidades. Os números são muito mascarados, porque certos grupos não entravam por nacionalidade, mas não com a documentação, embora eles se definissem por esse grupo, como os judeus, por exemplo, que entravam como poloneses, húngaros, russos, italianos, como fosse. Mas esse é um período de concentração, e principalmente para o estado de São Paulo, o estado do Rio e a região sul, também com algumas áreas bem definidas no estado de Minas Gerais, no Espírito Santo. Você tem grupos de imigrantes que se dirigem mais especificamente para a região Amazônia. Enfim, a própria literatura dá várias indicações quanto a isso. Quando a gente fala em literatura de imigrantes, a gente já começa a pensar um pouco sobre onde esses imigrantes, de onde eles falam e quais são as suas origens, né? Quem é o imigrante, né? Quem é considerado imigrante? No começo nem se fala em imigrante, se fala em colonos, no início do século XIX. Aí eu faço uma referência à professora Giralda Seifert, também aqui da UFRJ, Museu Nacional, que é uma grande estudiosa desse tempo, né? Desse tema. Os primeiros estrangeiros com o Brasil independente, porque os portugueses, antes da independência, na verdade não são estrangeiros, né? Eles são colonos, né? Que fazem parte de todo o esforço de colonização da metrópole portuguesa. Os primeiros são de dois núcleos coloniais que são criados aqui no estado do Rio, a colônia de Nova Friburgo, e no Rio Grande do Sul, a colônia de São Leopoldo e Novo Hamburgo, que é logo do lado, né? São experiências, a de Nova Friburgo muito mal sucedida, e é interessante como é que a Nova Friburgo ficou um pouco como emblemática quanto à imigração suíça. Na verdade, o grupo foi muito pequeno, boa parte morreu na viagem, voltou, desistiu. No entanto, a cidade ficou muito marcada por isso. E em seguida, um grupo de alemães também para Nova Friburgo e para São Leopoldo, para Novo Hamburgo. Aí uma colonização mais organizada. Eram basicamente um perfil, que foi o perfil que valeu durante praticamente todo o Império, século XIX. Europeus, brancos, migrando como famílias, agricultores, e no caso de São Leopoldo, que fossem também militares, ou seja, que se dispusessem a ajudar o Brasil na defesa da fronteira com o Uruguai e Argentina, já que você tinha na época das Guerras do Prata, aquela era considerada uma fronteira sensível, e a imigração foi vista como uma forma de ajudar a povoar o Brasil também como um objetivo de defesa e de produzir alimentos para o mercado interno, né? Então você tem uma imigração aí de núcleos coloniais nesses primeiros 20 anos, a década de 1830, 40, uma pequena interrupção. Na década de 1850, com o fim do tráfico de escravos, a história da escravidão de africanos e da imigração de europeus, ela está ligada o tempo todo, porque a imigração de europeus em muitos momentos ela é vista como uma solução para compensar a falta de trabalhadores escravos e, ao mesmo tempo, uma tentativa de europeizar mais o país, para que o país não fosse só um país de mestiços, para que o Brasil se embranquecesse. Isso que a gente fala hoje em dia com um certo constrangimento, isso era dito livremente até os anos 30, durante a Primeira República também, que o Brasil precisava se branquear, eugenizar, europeizar, né? Quer dizer, a imigração era vista também, a vinda dos estrangeiros era vista também como um processo de intervenção na composição racial da população brasileira. Então, nos anos 50, 1850, você retoma com uma certa força a imigração e ela vai crescer novamente a partir dos anos 1860, 70, quando a produção de café aumenta muito. E alguns países europeus começam a mandar mais migrantes, como a Itália, que tem o processo de unificação, etc. Então, esse período veio um período de intensa imigração, quer dizer, você tem regiões ali, por exemplo, do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha, que são povoadas basicamente por italianos, os alemães na encosta da serra, os italianos no alto da serra. A população local de índios, ela é praticamente exterminada, porque não era um espaço vazio, mas assim foi considerado pela política de imigração. Quer dizer, entre o outro indígena e o outro europeu era considerado preferível do ponto de vista do objetivo do Império e depois do início da República. E existe uma política assumidamente do que se chama de eugenia, de melhoria racial, de caldeamento, né? Se você pega os pensadores da Primeira República, Oliveira Viana, Silvio Romero,
o Arthur Helneivo, o Euclides da Cunha, eles falam explicitamente isso, que o Brasil tem que ter uma política eugenista, de europeizar-se. E não é à toa que essa imigração, a imigração bancada pelo Estado, promovida pelo Estado, foi quase toda de europeus. A única exceção importante são os japoneses, que a gente daqui a pouco fala um pouquinho mais. O próprio Euclides da Cunha, é interessante, é uma passagem que não é muito lembrada, no iniciozinho dos Sertões, ele fala o seguinte: estamos registrando nesse livro as sobrevivências dos nossos tipos sertanejos, mulatos, caboclos, porque com a onda imigratória que nós estamos recebendo, em breve eles serão apenas lembranças do passado. Ou seja, a expectativa de uma parte da elite brasileira, inclusive da elite intelectual, era que a imigração iria submergir e apagar o passado escravocrata, indígena, mestiço brasileiro, porque o país ia se embranquecer cada vez mais. Essa era a expectativa e esse era um projeto que não foi obtido, não foi conseguido por uma série de razões, mas uma parte da elite brasileira acreditava nisso. Eu acho, ao mesmo tempo, existe também ao longo da Primeira República, uma preocupação cada vez maior com a seleção dos imigrantes. Quais seriam os bons imigrantes? Não é à toa que logo no começo da República, em 1890, o Congresso Nacional aprova uma lei, nosso querido Congresso Nacional aprova uma lei, já naquele momento, em junho de 1890, proibindo a imigração de asiáticos e africanos para o Brasil, a não ser com autorização expressa do Congresso Nacional. Ou seja, assumindo que o projeto, né, representado por aquele Congresso era um projeto de branqueamento do país, de europeização do país. Essa lei acaba virando letra morta, porque apenas 10 anos depois, 8 anos depois, o Brasil celebra um acordo de imigração com o Japão, uma vez que a Itália e outros países como a Espanha, a Suíça, começavam a desestimular a migração para o Brasil, né, por motivos de acusações de maus tratos aos imigrantes nas fazendas de café, etc., promessas não cumpridas, e o Brasil, pela pressão dos fazendeiros de café, pela necessidade de força de trabalho, o Brasil celebra um acordo de imigração com o Japão. Os únicos países da América do Sul que fizeram isso foram o Brasil e o Peru. Os únicos países que têm comunidades japonesas significativas são esses dois. 1908, que começa, vem o primeiro navio, o Kazato Maru, que chega no Brasil em 1908. Recentemente foi o centenário da imigração japonesa. Aliás, é por isso que hoje no Japão nós temos descendentes de brasileiros trabalhando lá como decassegues, brasileiros e peruanos, que são os países da América que mais receberam a imigração japonesa. Mas, enfim, quer dizer, ao mesmo tempo que na Primeira República o imigrante é celebrado como uma solução para o povoamento do território e para o fornecimento de força de trabalho para as fazendas de café, o imigrante, sendo também um estrangeiro... Está gravando? Cheguei. Alô? Tive a impressão que não está gravando. Sendo também um estrangeiro, ele também suscitava preocupações do ponto de vista da segurança nacional. Isso num período, que é o período das primeiras décadas do século XX, Agora, tem esse aqui também, né? Alô? Vocês me avisam. Eu dizia que, sendo esse período das primeiras décadas do século XX, um período de emergência dos nacionalismos também, na Europa, na Ásia, ou seja, a Itália, a Alemanha, o Japão eram nações também com projetos de expansão geopolítica no Sudeste Asiático, no resto. E a própria possibilidade da guerra se tornava cada vez mais real. Com isso, os imigrantes, antes vistos como soluções, passam a ser vistos, não por todos, evidentemente, como possíveis problemas, como possíveis ameaças à nacionalidade, dentro de uma expressão que passou a ser usada a partir dos anos 20, que eram os chamados quistos étnicos, quistos raciais. O que era isso? As áreas, principalmente no estado de São Paulo, no Paraná, Santa Catarina, no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, onde os descendentes de imigrantes ainda falavam a língua dos seus pais, avós, bisavós, em alguns casos. A imigração alemã, nesse período, já está na sua quarta geração, na década de 1920.
E isso era visto com preocupação. Não só falavam a língua, como liam livros nos seus idiomas, ouviam rádio, cantavam os hinos dos seus países. Os japoneses adoravam o imperador. Enfim, isso começou a ser visto como preocupante. A partir do governo Vargas, em 1930, uma série de medidas começam a ser tomadas no sentido de restringir a migração, né? Ou seja, o imigrante começa a ser visto como alguém que pode oferecer algum tipo de risco e tem que ser contido. Começa a surgir leis garantindo um mínimo de postos de trabalho nas empresas nacionais para os trabalhadores brasileiros, né? Os imigrantes começam a ter algumas restrições, eles já não podem vir livremente, eles têm que ter uma carta de chamada de um familiar, de um empresário, etc. E você, em 34, a Constituição de 34 estabelece pela primeira vez cotas para imigrantes, restringindo principalmente a imigração japonesa, que era a imigração mais numerosa nos anos 30. Quer dizer, já tinha sido a italiana, a portuguesa, nos anos 30 os imigrantes que mais chegavam eram os japoneses, que eram os que tinham a maior preocupação nacionalista. O Miguel Couto, na Constituinte de 33, disse que os japoneses eram o perigo amarelo, que eles eram insolúveis como enxofre, eles jamais se dissolveriam na nacionalidade. Isso está nos anais da Constituinte de 33 e na Constituição não, mas está na lei de cotas, né? Então, a partir de 34, você começa a ter medidas restritivas, né? 37 do Estado Novo, você tem a chamada campanha da nacionalidade, no qual Vargas ordena a intervenção militar nas colônias de estrangeiros no Sul, proibindo os estrangeiros de falar os seus idiomas dos seus pais, avós, etc. Então você tinha soldados que ficavam zelando para que ninguém falasse italiano, japonês ou alemão. Essas eram as mais visadas, principalmente os alemães e os japoneses, o que fazia com que, em muitos casos, as aulas fossem suspensas, porque os professores não falavam português, né? E interessante ver que essas eram medidas não contra estrangeiros mais, mas contra brasileiros de origem imigrante, já que a maior parte dos alemães já não eram mais alemães, eram brasileiros, eram cidadãos brasileiros. Eles eram o que se chamava na época de teuto-brasileiros, né? Ou nipo-brasileiros, no caso dos japoneses. Com a guerra, a imigração para e algumas outras categorias de imigrantes passam a sofrer uma certa hostilidade da parte do Estado varguista, como os judeus, né? Contra os quais havia uma circular secreta do Itamaraty, recomendando que os cônsules e embaixadores brasileiros no exterior não dessem passaporte a pessoas de raça semita, né? Isso nunca foi assumido, mas era uma circular que foi distribuída, impediu que muitos judeus conseguissem fugir da Alemanha no contexto inicial da guerra. Isso não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu na Argentina, aconteceu nos Estados Unidos e outros lugares, né? E eu ia falar... E isso continua, né, ao longo desse período, e durante a Segunda Guerra é um período no qual as associações de estrangeiros, de um modo geral, sofrem repressão, sofrem intervenção. Tem aquela história que os clubes de futebol têm que mudar o nome, os bares de chopp que tinham nome alemão tinham que mudar de nome, todo mundo já ouviu essas histórias, né? É uma história que, para os descendentes, muitos descendentes de imigrantes registraram isso também nas suas obras, na sua literatura, né? O período de um certo medo do contra o estrangeiro. Aliás, tem uma ex-professora aqui, a Walburga Huber, que escreveu sobre os descendentes de alemães em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, professora aqui da casa. E aí a gente tem o período do pós-guerra, caminhando para finalizar esse período histórico, no qual a imigração ela é retomada, principalmente os imigrantes que já eram significativos antes da guerra, ou seja, basicamente os portugueses, os espanhóis, os italianos e os japoneses, mas não mais como uma política de Estado de atrair os imigrantes, mas porque as comunidades já existiam e o fenômeno das redes, né, das redes familiares, fazia com que a imigração continuasse, ou seja, chamava-se os primos, os sobrinhos, os irmãos, etc. Mas esses próprios países que mandavam imigrantes para o Brasil, eles redefinem o seu lugar no contexto internacional. Então, os portugueses passam cada vez mais a migrar para a França, os italianos para a Bélgica, para a Alemanha. Então, o Brasil vai deixando de ser tão atrativo. A gente pode dizer que, por volta de meados dos anos 60, o Brasil praticamente já não mais recebe essa imigração histórica
europeia, japonesa, etc. No entanto, a migração interna cresce muito, né? A migração interna já é forte desde os anos 20, né? A boa parte da urbanização das cidades brasileiras se faz não mais com o imigrante estrangeiro, mas sim com o migrante brasileiro, com o migrante nacional. Ao mesmo tempo, outro tipo de estrangeiro começa a atravessar as fronteiras brasileiras nos anos 60 e 70, que são os exilados políticos das ditaduras vizinhas, né? Como o Uruguai, a Argentina e o Chile, principalmente. E o governo militar brasileiro, em resposta a isso, mas não só isso, cria uma lei do estrangeiro, a lei de 1980, o governo Figueiredo, que, caso não saiba, está vigente até hoje, né? A nova Constituição não substituiu a letra dessa lei. Eu vou terminar falando um pouquinho dela, e que impede aos estrangeiros participação política, manifestação e organização política, além de limitar a imigração principalmente a imigração qualificada do interesse do ponto de vista do desenvolvimento nacional. Só que esse é um momento, os anos 80, em que essa imigração europeia praticamente não chega mais, né? Você tem a migração interna muito intensa, você tem um outro tipo de estrangeiridade se delineando, que são os descendentes daquela primeira leva da imigração alemã e italiana, que hoje migram, que passam a partir dos anos 80 a migrar para o centro-oeste, para a Amazônia, né? O fenômeno dos gaúchos de Mato Grosso e Rondônia, são quase todos a terceira, quarta geração dos imigrantes italianos, alemães do final do século XIX, né? E um novo fenômeno que é, agora sim, a saída de brasileiros. Quer dizer, a gente já tinha tido o fenômeno do exílio político nos anos 70, mas uma saída massiva de brasileiros a gente só conhece nos anos 80 e 90. A gente tem hoje em dia ainda calcula-se algo como 2 a 3 milhões de brasileiros no exterior, principalmente na América do Norte, na Europa Ocidental, no Japão e no Paraguai, onde você tem algumas centenas de milhares. Hoje, no momento atual, inclusive, há mais brasileiros estrangeiros no exterior do que estrangeiros no Brasil, né? A emigração brasileira para o exterior é maior do que a imigração aqui. E assim você tem também escritores, eu não vou citar porque temos que fazer alguma injustiça, que também tratam desse tema da estrangeiridade dos brasileiros no exterior, né? E a situação dos estrangeiros no Brasil, ainda muito restrita por essa lei do estrangeiro, ela muda através de medidas mais pontuais, como a lei do refúgio, que o Brasil passa a ter a partir de 1997, que permite que refugiados não europeus peçam refúgio, porque até a década de 80 só europeus podiam ser considerados refugiados no Brasil, né? Existia uma cláusula, quando o Brasil aderiu à Convenção de Genebra, de que apenas de restrição geográfica. A partir dos anos 90, o Brasil começa a receber refugiados, principalmente de Angola, né? Que é o período da Guerra Civil Angolana, que hoje em dia o maior contingente de refugiados, até muito recentemente, eram os angolanos, seguidos dos colombianos, congoleses, e agora os sírios, que se tornaram o grupo mais numeroso em função da guerra naquele país, né? A partir de 2009, a gente tem uma lei de residência, na qual todos os cidadãos de países do Mercosul e associados, ou seja, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, e agora a Venezuela, embora o caso da Venezuela esteja indefinido, todos eles têm direito a solicitar a residência permanente no Brasil. Isso é uma mudança que é recente, de 2009. E desde 2012 nós temos também um visto humanitário que é concedido em situações excepcionais, em casos excepcionais, para os haitianos que procuram o Brasil, que estão entrando desde o terremoto, principalmente. Então, quando a gente fala de eu ia citar exemplos, mas não vou citar, né, porque eu tenho medo de ser injusto, né, mas quando a gente fala em literatura de imigrantes, a gente está falando da literatura não só dos imigrantes, mas dos que descendem desses imigrantes, né? Muitas vezes, a maior parte das vezes, são os descendentes de imigrantes portugueses, espanhóis, italianos, né? Japoneses, não tanto, árabes, sírio-libaneses, muitos, judeus, muitos, né? Até de escritores que começaram a recuperar o próprio fato
da descendência de escravos e a tentativa do retorno para a África. Você tem alguns livros que foram publicados recentemente, e vou só citar esses dois casos, que são portugueses que também escreveram sobre a experiência da sua migração no Brasil, como o da Selva, o Ferreira de Castro, que escreveu sobre... Ele foi adolescente imigrante num seringal no Acre. Ele voltou para Portugal e escreveu A Selva sobre isso, né? E o próprio escritor, eu escrevi o nome para não esquecer, né? Miguel Torga, que viveu no Brasil também, trabalhando como trabalhador numa fazenda de café, e registrou isso nos diários dele, embora seja uma coisa não tão conhecida. Quanto aos brasileiros, eu não vou citar, porque vocês conhecem, aos brasileiros descendentes de imigrantes, vocês conhecem muito melhor do que eu, né? Mas eu diria assim que a literatura, né, sobre o imigrante, sobre o estrangeiro, né, ela é uma literatura que não é só escrita pelo imigrante, mas também pelo seu descendente, por aqueles que se defrontam, que se confrontam com os estrangeiros, né? Quer dizer, é uma literatura sobre o outro, né? Sobre o estranho, o que é extra, né? O extra é de fora, é a raiz da palavra, tanto de estranho quanto do estrangeiro, né? Aquele que não se sente aceito, que não se sente pertencendo, né? E eu diria que esse lado da estrangeiridade, ele é o mais aceito, em termos, eu digo isso como leigo, mas me parece, na literatura brasileira, o descendente de estrangeiros, de imigrantes, principalmente de imigrantes europeus, no qual o percurso da imigração, a herança, é algo que causa quase sempre orgulho, né? Com relação às origens, a outras origens que poderiam ser consideradas estranhas ou estrangeiras, como a herança africana, indígena, eu diria que isso não me parece, por enquanto, ainda tão presente. Mas eu acho que esse livro é uma contribuição no sentido de apontar para isso, para outras formas de ser outro, de ser alter, a não ser a imigração, né? E me parece que esse preconceito contra as outras estrangeiridades ressoa também no preconceito contra esses imigrantes mais atuais que estão chegando, né? Contra os haitianos, contra os africanos, né? Contra os asiáticos, os chineses, coreanos, contra os haitianos, contra os bolivianos, porque, num certo sentido, eles são estrangeiros, mas eles não são os mesmos estrangeiros do passado, né? São estrangeiros que ressoam a questão da raça entre nós, porque eles, num certo sentido, têm algo a ver com a nossa história africana, com a nossa história indígena, com a nossa história não branca, né? E para não falar que também a estraneidade, a estrangeiridade, ela fala também de outros preconceitos de origens regionais, como o preconceito muito forte aqui no Sudeste contra os nordestinos, por exemplo, né? No qual, num certo sentido, o Graciliano Ramos já falava um pouco ele já falava um pouco dos estranhos, né? Daqueles estranhos não estrangeiros no sentido literal, mas estranhos no nível regional. E eu queria terminar lembrando uma coisa que era o assunto aqui antes de eu chegar, que ontem, 17 de abril, o superintendente da Polícia Federal, ele publicou uma circular dizendo que todos os estrangeiros estavam proibidos de se manifestar politicamente ontem nos diversos atos quanto ao impeachment, porque pela nossa lei de 1980 ainda vigente, os estrangeiros não são proibidos de se organizar, de se manifestar politicamente, né? Então, que é interessante, que mostra que mesmo essa alteridade aparentemente mais aceita por nós, que é a do imigrante, ela não é tão garantida assim, né? Ela também é objeto de preconceitos culturais, sociais e políticos, né? E acho que isso é mais um motivo para a gente saudar a existência desse livro e mais uma vez eu agradecer por esse convite. Obrigado.